Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos para nós estarmos em pé. Nós vamos orar a Deus para nós darmos início a mais um culto de ensino da palavra de Deus, escola bíblica. Que nessa noite nós possamos conversar com o Senhor e ouvir a voz dele falando conosco através da sua palavra. Amém? Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que nos é dada por Ti, de estarmos reunidos, ó Deus, aqui na Tua casa e na Tua presença para Te adorar. Queremos, ó Pai, louvar o Teu nome pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e Te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Abençoa nesta noite, Senhor, este culto de ensinamento, de escola bíblica, aonde nós vamos, ó Pai, querido, louvar o Teu nome, mas também seremos edificados pela Tua palavra. Ministra nos nossos corações, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa os Teus servos que estão aqui na Tua casa nesta noite para aprender de Ti, e aqueles, meu Deus, que irão nos acompanhar também por esta transmissão ao vivo pelo Facebook. Que o Senhor possa abençoar também aqueles que logo mais estarão nos acompanhando, Senhor querido, através da gravação desse programa lá no YouTube. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre a vida de todos. Que este culto traga edificação espiritual para nós aqui e para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ó Pai. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. E Te pedimos, ó Deus, fala conosco nesta noite. Oramos por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor venha dar saúde. Oramos por aqueles que estão desempregados, para que o Senhor venha abrir as portas. Oramos por aqueles que estão tristes, para que o Senhor de alguma forma alcance essas pessoas com a alegria do Senhor, pois ela é a nossa força. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome precioso de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor? Amém. Vamos louvar o Senhor essa noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Você que está no seu lar também, a gente abençoar. Vamos louvar o Senhor com louvor. Eu me rendo. Assim
trazendo suas contribuições, amém? Ó Deus maravilhoso, Deus querido, nesta hora, Senhor, nos colocamos na Tua presença, grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai amado, com esses louvores. Agora vamos te louvar, Senhor, com nossas contribuições, como prova, Senhor, da nossa gratidão a Ti. Ó Deus querido, abençoe a cada um dos Teus servos que irão contribuir, aqueles que também não irão. Que o Senhor venha prover, ó Deus querido, venha continuar abençoando os Teus servos, para que tenham, Senhor, condições de ofertar na Tua casa, para que essas portas continuem abertas, ó Deus. Que venha continuar, ó Senhor, sendo mantida, ó Deus querido, as portas abertas, para que outras almas venham ter o privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor, pregar direções transformadas. Todas essas bênçãos, Senhor, eu peço, já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Nos louvamos por amor, por cantarei esse amor. Graças a Deus. Queridos, nós já temos louvado o nome do Senhor. Agora nós vamos meditar na Sua palavra. A gente está chegando ao final do nosso trimestre, da nossa escola bíblica. Nós aqui na DJL, Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, nós unimos dois trabalhos. O culto de ensino do meio da semana com a escola bíblica, que era no domingo. Então, na terça-feira nós temos o nosso culto de ensinamento da Palavra de Deus, e nós usamos o material da CPAD, lições bíblicas, e nós estamos meditando no livro de Neemias e Esdras, que são os princípios divinos em tempos de crise, onde fala sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós sabemos que vivemos dias que, mais do que nunca, eu creio que nós precisamos de um avivamento da parte do Senhor. E Israel, quando voltou do cativeiro, na verdade não foi toda a nação de Israel, foi apenas o remanescente de duas tribos, Judá e Benjamim. Eles, após 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles tiveram o privilégio de se restabelecer em Jerusalém, fazer a reconstrução dos muros, do templo e reconstruir ali o culto a Deus. Novamente a cidade foi reedificada. Israel estava novamente na posição em que Deus sempre quis. E nós temos aprendido durante essas semanas grandes coisas sobre aquela nação e o que eles passaram e o que eles viveram antes, durante e no pós-cativeiro.
E hoje nós vamos para a penúltima lição desse trimestre. A semana que vem, na próxima quarta-feira, nós fechamos esse trimestre. E daqui 15 dias nós vamos iniciar uma série de estudos baseados no livro de Jó. Estaremos estudando também o material da CPAD, que são as lições bíblicas, mas aí com uma nova temática. Dentro dessa temática nós só temos mais duas ministrações, que é a de hoje, que é a lição de número 12, que diz assim, o tema dela é Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito contemporâneo, mesmo sendo uma lição lá da época de Israel, no pós-cativeiro. Nós encontramos esse mesmo problema hoje, destruindo a fé de muitas pessoas cristãs, que é o jugo desigual. Nós vamos estudar sobre esse assunto hoje. O nosso textual diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? É uma pergunta do apóstolo Paulo para a igreja lá na cidade de Corinto. E ele diz, e que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática diz assim, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Então hoje nós vamos perceber que quando Deus ele dá uma orientação para o seu povo, quando Ele mostra uma maneira da coisa ser feita, é porque Ele sabe das consequências tanto da obediência quanto da desobediência. E Israel sofreu muito com a quebra desse preceito, desse princípio que Deus tinha deixado para eles. E muitas pessoas cristãs hoje têm até se afastado da fé, ou às vezes não se afastam da fé, mas ficam assim com uma séria limitação na sua vida espiritual por causa do jugo desigual. E hoje nós vamos entender o que é isso e como nós podemos evitar este grande problema para a nossa vida espiritual, para a nossa vida ministerial. A nossa leitura bíblica em classe, ela está lá no livro de Esdras, capítulo 9, do 1 ao 4, Neemias, capítulo 13, do versículo 23 ao 26, capítulo 9, 38, capítulo 10, versículo 1, 19 e versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, segundo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. O que nós vemos aqui? Chegou a notícia para o sacerdote Esdras, que era um dos líderes religiosos, um dos líderes na parte espiritual da cidade de Jerusalém, que os filhos de Israel, quando voltaram do cativeiro, desrespeitando uma orientação de Deus que era para eles se casarem ou darem os seus filhos em casamento apenas para outros judeus, eles tinham criado aquilo que a Bíblia chama de casamento misto. Seus filhos, e muitos deles, começando até pelos príncipes, que eram os líderes de Israel, eles estavam se casando com mulheres daquela terra, com mulheres daquela região, ali cananeus, jebuseus, ferezeus, amonitas, moabitas e até egípcios e amorreus. E isso não entristeceu muito o coração do sacerdote Esdras, de maneira que, como era costume naquela época, ele rapou a sua cabeça, rapou a sua barba e ficou atônito com aquela notícia que ele tinha recebido. Versículo 4: Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu fiquei assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. A notícia chocou tanto ele, que ele ficou ali prostrado, sem saber o que fazer.
Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. Aqui já é Neemias relatando. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Você vê que problema. Como eles tinham se misturado com os povos de outras nações, eles não conseguiam nem falar a língua hebraica. Os seus filhos tinham dificuldade no idioma. E contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossos filhos vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Então aqui o que Neemias fez? A semelhança de Esdras, ele ficou muito triste, e ele lembrou a nação de Israel que no passado Salomão, que era um homem amado por Deus, era um dos homens, a Bíblia chama ele de um homem mais sábio da sua época, e dizendo que depois dele não haveria outro, e mesmo assim ele desobedeceu a orientação divina. Ele se casou com mulheres estranhas, e essas mulheres fizeram Israel pecar, fizeram Israel se desviar do caminho, através de mudar a cabeça de Salomão. Quando ele mudou os seus princípios, Israel foi junto. E continua aqui dizendo Neemias: e com tudo isso fizemos um firme concerto, e o escrevemos e selamos-nos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então a liderança, depois que foi repreendida, que confessou os seus erros, eles fizeram um pacto de mudar a sua atitude. E os que selaram foram Neemias, ou Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízes e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que sempre está nos orientando e nos aconselhando qual deve ser, meu Deus querido, o melhor caminho para nós andarmos. E nesta noite, Senhor, eu tenho certeza que essa ministração é de suma importância para a igreja nos dias de hoje, porque muitas pessoas, Senhor, estão esquecendo do princípio do jugo desigual e estão trazendo para as suas vidas, Senhor, muitas das vezes tribulações que poderiam viver sem elas. E assim, Senhor, muitas das vezes o seu ministério, que poderia ser muito mais frutífero, fica infrutífero devido à desobediência. E nesta noite, Pai, nós te pedimos, ministra no nosso coração o teu querer e a tua vontade, e nos ajuda, Senhor, a semelhança de Israel quando se arrependeu e trilhou caminhos retos, nós também, Senhor, possamos trilhar caminhos retos perante o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos, vamos ler aí a introdução. Introdução. Nesta lição iremos estudar a grave problema do casamento entre judeus e as mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar este problema, e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio
tomavam mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles com isto haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada atitude firme em obediência à palavra de Deus. Obrigado, David. Então, queridos, o que nós vemos aqui? O que aconteceu em Israel foi a quebra de um princípio que Deus tinha dado assim que a nação foi formada. Assim que Israel se formou como povo de Deus, eles receberam de Deus uma promessa que eles habitariam na terra de Canaã. E isso aconteceu. Debaixo da liderança de Josué, de Caleb, eles avançaram dentro da terra dos cananeus e eles possuíram aquela terra. Só que eles tinham uma orientação de Deus, que não era para os homens e as mulheres das 12 tribos de Israel se casarem com as pessoas daquela terra. Por quê? As pessoas que estavam naquela terra, eles tinham costumes, hábitos totalmente contrários àqueles que Deus estava ensinando para Israel há muitos anos. E um dos motivos daquele povo estar sendo tirado da terra de Canaã era por causa da sua idolatria e por causa do paganismo, porque eles não serviam a Deus verdadeiramente. Pelo contrário, eles tinham na idolatria uma marca nas suas vidas. E quando Deus alertou Israel para, ao entrar na terra de Canaã, não se casarem com as filhas dos cananeus e dos povos vizinhos, é porque Deus queria preservar a sã doutrina e o santo costume no meio do seu povo. E Israel, voltando do cativeiro aqui, eles estão reedificando a cidade, eles estão reedificando os muros, eles já tinham reedificado o templo, quando chega essa notícia para a liderança, tanto Neemias, que era o líder civil, quanto para Esdras, que era o líder religioso da nação. Eles, como os dois principais líderes, ficaram chocados com aquilo, porque eles sabiam o resultado daquilo que estava sendo feito ali. Porque quando eles tomaram conhecimento que os filhos de Israel estavam se casando com mulheres de outros povos, eles se aprofundaram no assunto, e eles descobriram que muitos daqueles que estiveram no cativeiro, que já tinham voltado agora pela bondade e misericórdia de Deus para a sua cidade natal, que era Jerusalém, que já tinham reedificado o muro, reedificado o templo, estavam reedificando a cidade, eles já estavam seguindo as mesmas abominações dos povos daquela região. A idolatria já estava tomando conta do povo novamente. Então aquilo trouxe para o coração da liderança uma grande tristeza. Agora vamos trazer esse fato para os dias de hoje. Nós, como pastores, nós como líderes da igreja, nós sempre orientamos os nossos jovens com base no texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, onde Paulo diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aqui o apóstolo Paulo está dando a orientação que nós, como cristãos, nós não devemos fazer aliança no sentido de casamento, no sentido de ter uma companheira ou um companheiro que não professe a mesma fé que a gente. E por quê? Eu sempre digo isso para os nossos jovens. Quando você, sendo um cristão, você se une, seja no namoro, no noivado e posteriormente no casamento, com uma pessoa que não professa a mesma fé que você, vocês vão ter grandes dificuldades no futuro com relação às decisões. Porque para pensar, um cristão, um evangélico, uma pessoa que conhece a Bíblia, ele vai ter certos costumes, ele vai ter certos hábitos, ele vai ter certos princípios retirados das escrituras sagradas para ensinar os seus filhos. O outro cônjuge, que não tem o mesmo princípio, ele vai ensinar outros valores para os filhos, e assim a família vai ficar dividida. Isso me faz lembrar
das palavras de Jesus, que ele disse que um reino dividido ele não subsiste. Então nós, como cristãos, hoje, infelizmente, isso está se tornando uma prática no meio de muitas igrejas, e alguns pastores, na pretensão de não perder membros, eles aceitam isso como se fosse algo normal. E nós, como líderes da igreja, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Então nós vamos aqui estudar mais a fundo esse assunto, a partir agora do tópico 1, que diz assim: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos, tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade, e muitos reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seu joelho diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro. 2. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras: Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. 3. O arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias, e o povo jurou. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazeias, auxiliados por 2 levitas. Eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões proibidas pela lei de Deus. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isso. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos, e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Eliasib, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Obrigado, Denise. Então o que nós vemos aqui? Primeiro, como Neemias e Esdras combateram o casamento misto. Enquanto eles não sabiam, irmãos, tudo estava correndo dentro de uma certa normalidade. Agora, quando isso chegou ao conhecimento deles, me chama a atenção aqui a atitude desses 2 homens. Ambos ficaram tremendamente angustiados. E eu fico pasmo às vezes quando eu vejo alguns líderes que, mesmo sabendo que pessoas da sua comunidade de fé estão tendo uma atitude contrária à palavra de Deus, eles não tomam nenhuma atitude. E muitos até acham que aquilo é normal. E olhando para a palavra de Deus, nós vemos que aquelas pessoas que realmente amam a Deus e a sua obra, eles se angustiam, eles se entristecem profundamente quando eles veem a obra de Deus padecendo por causa do erro de alguém. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer com os irmãos é a nossa reação diante daquilo que nós vemos de errado. Lógico, a Bíblia sempre nos orienta a amar, a acolher, a querer bem, mas ela sempre nos orienta a sermos radicais com aquilo que está fora do projeto de Deus. Por quê? Porque se você mantém esse tipo de atitude dentro de Israel, você compromete toda a linhagem de Israel. Se os judeus não continuassem casados com judias, eles perderiam a linhagem messiânica, eles perderiam a promessa de Deus. E quantas pessoas hoje estão perdendo as promessas de Deus por causa da sua desobediência nesta área? Pessoas que tinham um futuro glorioso na obra de Deus, ministerialmente, espiritualmente, tinham chamada, não tem chamada de Deus, mas por desobediência
vem aquele pensamento: não, mas eu vou começar namorando com essa pessoa, depois eu vou noivar com ela, e nesse processo eu vou ganhá-la para Cristo. Eu não vou dizer que isso é uma regra, existem exceções. Alguns conseguiram trazer pessoas que não eram cristãs para a igreja através de um relacionamento como esse, mas a grande maioria esmagadora não consegue. Por quê? Porque ela está quebrando um princípio bíblico. E quando você desobedece um princípio bíblico, você está desobedecendo a Deus. E desobedecendo a Deus, é o próprio Deus que vai estar contra você. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem vai ser por nós? Então, no segundo tópico aqui diz que o efeito da atitude de Esdras foi imediata. Conforme ele se revoltou com aquilo, ele começou a orar, ele chorou diante de Deus, porque quando ele viu essa situação, lá está em Esdras 9, do versículo 6 ao 15, ele foi com pranto, porque é isso que nós como líderes devemos fazer. Quando vemos coisas erradas na obra de Deus, nós devemos chorar perante o Senhor, clamar a Deus, porque Ele com certeza vai nos dar uma direção. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Muitas pessoas estavam em Israel vendo aquilo acontecer e se uniram a ele. Então você, como líder cristão, não tenha medo de tomar atitudes que você sabe que é certa com relação à obra de Deus, porque você não está sozinho. Quando Elias achou que estava sozinho em Israel e que tinham matado todos os profetas, Deus disse para ele: não, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal e nem beijaram esse ídolo. Ou seja, você nunca estará sozinho. Além de Deus do seu lado, teremos sempre pessoas que vão nos apoiar nas nossas decisões corretas com relação à obra de Deus. Não tenha medo. E aqui a consequência do ato dele de ter se revoltado com aquela situação e de ter tomado uma atitude foi que, primeiro, líderes vieram ajudá-lo, e depois o povo fez um concerto com Deus, porque o povo se quebrantou. Houve então, o que está aqui no terceiro subtópico, houve arrependimento. E sabe o que Esdras disse para eles? Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, fazei confissão ao Senhor e apartai-vos das mulheres estranhas. Muitas das vezes a gente, como líder, a gente fica com medo de perder pessoas e por isso nós deixamos de falar a verdade. E tem gente que fala: a verdade dói, mas a expressão bíblica não é essa. A expressão bíblica é que a verdade liberta. Então nós precisamos, como líderes, ter coragem de, com todo amor, de com toda paciência, mas ensinar a verdade para as pessoas. Eu sei que essa verdade muitas das vezes não vai ser aprazível para a pessoa que está na vida errada, mas ela vai trazer saúde espiritual para a igreja local, para o rebanho e para os outros que estão vendo aquele exemplo inadequado repensarem a sua trajetória também. Dentro da lei, deixa eu mostrar um princípio diferente. Dentro da lei, quando isso acontecia e era descoberto, a pessoa devia se separar do seu cônjuge. Dentro do Novo Testamento, não. Se você casou com uma pessoa e ela não é cristã, agora você tem que orar, pedir graça para Deus, para suportar e orar para que Deus venha transformar o coração dela através do seu bom testemunho. Deus não tem orientação no Novo Testamento para você se separar dessa pessoa. Agora, se você está noivo, se você está namorando com uma pessoa que não é cristão, que não tem os mesmos valores que você ainda está em tempo de rever essa situação e de não permitir que isso atrapalhe a sua vida espiritual. Então, se essa pessoa não se converter de verdade, não se aproximar do Senhor de verdade, não nascer de novo, você está entrando num jugo desigual. E num jugo desigual, você está para um casamento fora do plano de Deus. Agora, já está casado? Pede a Deus graça para suportar as lutas e as tribulações e ora para Deus salvar o seu cônjuge. Amém? Vamos lá para o segundo tópico. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Olha os motivos, as razões. 1. Deus havia proibido o casamento misto. A desobediência a esta ordem de Deus era o ato de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. 2. A história de Israel registra vários exemplos das consequências
nefastas do casamento misto. Vejamos. A. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Como consequência do seu pecado no reino de seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. B. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa Sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Obrigado, Daisy. Então percebe porque Deus, quando Ele dá uma orientação, Ele sempre explica o porquê. Quando Deus fala, não faça isso, não é porque Ele quer tirar a sua liberdade, é porque Ele quer deixar você livre para aquilo que realmente é importante. Então o que aconteceu aqui? Foi dado para nós 2 exemplos do que a desobediência a esse princípio do casamento misto pode trazer para uma família. Aqui nós vemos o exemplo de Salomão e o exemplo de Acabe. Ambos, esses 2 homens, os dois, Salomão e Acabe, eles mesmo sendo rei de Israel, com a sua conduta inadequada, eles trouxeram maldição sobre Israel. Por quê? No momento que eles quebraram o princípio de só contrair para si matrimônio com mulheres de origem hebraica, com mulheres que fossem da sua mesma descendência, quebrando o princípio de Deus, essas mulheres entraram nas suas casas, mas junto com elas veio a sua idolatria, e os 2 fizeram Israel pecar. O caso de Salomão ainda foi mais grave, porque por causa da desobediência de Salomão, Deus permitiu que Jeroboão, através de uma sedição, através de uma luta contra o filho de Salomão, que foi Roboão, ele conseguisse liderar as 10 tribos de Israel. Ou seja, a nação de Israel, que tinha 12 tribos, foi partida no meio, 10 para o lado de Jeroboão e 2 para o lado de Roboão. Tudo por causa de quem? Do pecado de Salomão. Isso mostra que os nossos erros podem ter consequências muito maiores do que nós imaginamos. E Acabe nem se fala. Acabe foi um dos piores reis de Israel, por causa de ter se casado com Jezabel. Jezabel foi uma mulher pagã, ensinou para Israel o culto a Baal, e o povo agora passou a desrespeitar o Deus que tinha tirado eles da terra do Egito, e passaram a cultuar a um ídolo. Quantos homens, queridos, vou repetir, e quantas mulheres que eu conheci nesses quase 30 anos de evangelho, que tinham tudo pela frente para ser uma bênção nas mãos de Deus, mas aí eles caíram nessa situação de um jugo desigual, e hoje o ministério deles está praticamente infrutífero. Alguns ainda conseguiram continuar servindo a Deus, alguns nem continuar servindo a Deus eles não conseguiram. Eles acabaram se afastando dos caminhos do Senhor e hoje estão fazendo tudo aquilo que Deus não se agrada. Por quê? Porque entraram debaixo de um jugo desigual, colocaram-se numa aliança com alguém que não tinha os mesmos princípios. E Deus está falando com você hoje. Deus te ama, Deus tem projeto lindo para a sua vida. Olha o exemplo positivo daqueles homens e daquelas mulheres que você conhece, que temem a Deus e que têm aliança com Deus, em que o cônjuge, um ajuda o outro a fazer a obra de Deus. Ah, pastor, mas eu já vi casamento de crente também ter problema. Ninguém está livre disso nesta terra, mas a probabilidade daquele que se casa fora da vontade do Senhor ter problema no seu relacionamento conjugal é muito maior. Terceiro tópico: a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturam com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado
da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou as outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que as pessoas judias se casem com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerado um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Obrigado, David. Então, queridos, o que nós vemos? Para Israel, o casamento misto era uma ameaça à sua própria existência. E se Israel ainda existe até hoje, apesar das grandes perseguições, nós temos aí uma das maiores perseguições que aconteceu no último século, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde o nazismo, liderado por Adolf Hitler, matou mais de 6 milhões de judeus. É praticamente a metade da população da cidade de São Paulo. Isso diretamente. Indiretamente, mataram mais outros milhões. Esses foram os que morreram nos campos de concentração. Esses foram os que morreram na tortura do nazismo. Mas muitos outros morreram de fome porque perderam seus pais. Outros morreram tentando fugir para outros países que não eram seus. Enfim, toda essa perseguição não destruiu a nação de Israel e os judeus até hoje, porque eles mantiveram esse preceito de judeu casar com judia, de judia casar com judeu, para manter a sua herança, para manter a sua hereditariedade pura. E hoje, irmãos, uma das grandes ameaças à obra de Deus é o casamento misto. Tem líderes cristãos aí, vamos dizer assim, entre aspas, progressistas, dizendo que isso não tem problema, dizendo que isso é coisa do Antigo Testamento, dizendo que o apóstolo Paulo exagerou. Mas se você olhar para os exemplos práticos, não olha para a teoria não, olha para a prática, porque eu digo que a Bíblia é um manual de regra, fé e prática. Olha para os exemplos práticos ao nosso redor. Você que tem um cônjuge que não serve a Deus, talvez você seja parte da exceção, que ele não coloca nenhum impedimento para você servir a Deus. Mas quantos? Eu me lembro da minha mãe. A minha mãe aceitou a Cristo Jesus junto com meu pai, mas depois o meu pai se afastou e só minha mãe ficou na igreja. Tinha dia que nós éramos crianças, nós estávamos prontos para sair para a igreja. Meu pai se aproximava da porta, falava: Dalva, hoje você não vai para o culto, tudo bem? O que minha mãe ia falar, queridos? Ia brigar com ele? Ela, como uma mulher submissa, ela mandava a gente para a igreja, porque a igreja era próxima de casa, mas ela ficava. Quantas das vezes, queridos, a minha mãe saía para a igreja para participar do culto, e o meu pai ficava em casa, ébrio, totalmente alcoolizado. Quantas das vezes a minha mãe acabava de sair para a igreja, e nós no caminho da igreja encontrávamos com meu pai dentro de um bar. Então, queridos, eu quero trazer para você um alerta nesta noite. Por mais que pareça que essa pessoa que está do seu lado, ou que o inimigo está querendo colocar no seu caminho, é uma pessoa maravilhosa, abra os seus olhos. Cuidado com o julgo desigual. Ah, pastor, mas eu a amo muito. Minha pergunta para você: será que você ama mais essa pessoa, ou você ama mais o seu Jesus? Se você ama mais o seu Jesus, você vai obedecê-lo. Agora, se você não ama o seu Senhor Jesus mais do que essa pessoa, você não vai ligar para o princípio bíblico. Então, por mais duro que pareça ser essa verdade, muitas pessoas espiritualmente estão falidas e ainda vão falir-se espiritualmente por causa da quebra desse princípio, infelizmente. Quinto tópico, ou melhor, quarto tópico: uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor.
A Bíblia explica em 2 Coríntios 6, 14 a 17, as implicações da expressão Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre esse texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel, porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse: não são mais dois, mas uma só carne. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se, o crente com o que não é crente pode naturalmente obter união de corpo e em parte de alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Obrigado, pastora Denise. Vê que dificuldade. E isso, irmãos, é um assunto super prático. É só você parar para pensar. Você é cristão, você conhece os valores do reino de Deus, sabe o que é certo e o que é errado. E aí você senta para orientar um filho seu, uma filha sua. E você tem um cônjuge que não tem os mesmos valores que você, que vai ensinar as coisas totalmente diferentes. Pensa, seu filho chega, vamos dar um exemplo bem prático aqui, seu filho chega na adolescência, sua filha chega na adolescência, você que é cristão, que conhece os valores da palavra de Deus, ensina a verdade, você vai ensinar para ele a abstinência sexual até que ele se case. O pai e a mãe que não é crente e que não tem os mesmos valores, porque tem gente que mesmo não sendo cristão tem os mesmos valores que nós, mas aquele que não tem, ele vai ensinar o sexo seguro. Para pensar, eu só estou te dando um pequeno exemplo. O pai que é cristão, ele vai chegar para o filho e falar: se abstenha de toda bebida alcoólica. O pai que não é cristão vai chegar e vai dizer assim: use com moderação. Você está vendo a dificuldade? O pai que é cristão sempre vai ter uma visão diferente do outro pai que não é cristão. Então, a mãe ou o pai que é cristão vai se ver em conflito um com o outro. Por isso que a Bíblia ela é tão radical em certos assuntos, porque Deus sabe a consequência disso tudo. Então aqui, o que nós temos a orientação da parte de Deus? Que quem é solteiro está livre para casar. Está lá em 1 Coríntios 7,39. Desde que seja no Senhor. O que é um casamento no Senhor? É um casamento segundo a vontade de Deus. Que primeiro tem que ser respaldado pelo amor. Tem que haver amor mútuo. E amor é você querer bem ao outro mais do que você quer a si mesmo. Segundo, tem que ser pautado por uma pessoa que teme o mesmo Deus que você, que tem os mesmos valores que você, que professa a mesma religião que você, que pensa no futuro como você. Aqui ele diz mais, ele diz que quando nós nos casamos com alguém, isso fala de uma união perfeita, de corpo, de alma e de espírito. Quando você casa, a expressão bíblica que está lá em Mateus 19,6 é que serão ambos uma só carne. Isso fala do ato conjugal, quando os dois se unem num só corpo. Mas tem um porém, a união ela vai além disso. É uma união de alma e de espírito. Agora, como é que você vai ligar o seu espírito, que já nasceu de novo, que teme a Deus, que respeita a palavra, com o espírito de alguém que tem valores totalmente diferentes do seu? Você está entrando naquilo que a Bíblia chama de jugo desigual. E deixa eu te explicar o que é um jugo. No Antigo Testamento, e quem é da roça sabe que quando você coloca dois animais para arar a terra, é colocado aquilo que eles chamam de canga em cima dos animais. E os animais têm que ter o mesmo tamanho. Por quê?
Se um animal for menor do que o outro, a canga ou o jugo vai pesar mais para um lado. E é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando você entra no casamento, que você está num jugo igual, o jugo fica o quê? Equilibrado. Agora, quando você entra num jugo com alguém que é desigual, vai pesar mais para o outro lado. É por isso que Jesus falou para a gente tomar o jugo dele, que é leve e suave. Então, obedecer a Deus, irmãos, não é pesado. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Segundo, crer na palavra de Deus. E terceiro, praticar a palavra de Deus. São 3 princípios básicos para nós alimentarmos a nossa fé. Vamos para a nossa conclusão. Aqui é uma das maiores dificuldades de muitas vezes, quando nós estamos orientando os solteiros. A última parte fala sobre esperar em Deus. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse apelo. Espera em Deus. Jovem, o seu desejo de ter um lar, de experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Glória a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Deus faz que o solitário viva em família. Deus que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isto por ti. Espera, pois, o Senhor. Coisa linda, né, irmãos? Salmo de número 27, versículo 14 diz assim: espera no Senhor, palavra para os jovens aí, ó. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Por que esse conselho para os jovens é tão importante? Tem hora que eu converso com os jovens e dá a impressão que eles vão morrer daqui a alguns dias. Tamanho desespero que eles têm com relação às coisas do futuro. Mas não é. É que todos nós desejamos algo para as nossas vidas. E como foi falado bem aqui pelo comentarista, o pastor Eurico Bergstein, depois da salvação, a maior bênção que você pode ter na sua vida é uma família, é um lar, é um cônjuge que vai somar na história da sua vida. E é isso que Deus tem para você. Eu quero profetizar para você nesta noite aqui de olhos abertos. Deus tem o melhor para a sua vida. Mas tenha um pouco de paciência. Ouve aquilo que o salmista diz lá no Salmo 40, no versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então, que você nesta noite possa descansar o seu coração, porque o desejo do seu coração, Deus é poderoso para fazer cumprir. Mas não quebre princípios, não quebre os preceitos da palavra de Deus. Deus vai te preparar para você um rapaz, Deus vai te preparar para você que é uma jovem, um moço abençoado. Você que é uma moça, Deus vai te preparar para você um jovem cheio da graça de Deus. Mas tenha paciência. Não tente passar na frente do Senhor. Não se guie pelos seus olhos, mas se guie pelos princípios da palavra de Deus. Porque lá no Salmo 68, versículo 6, diz assim, ó: Deus faz que o solitário viva em família. Deus tem essa bênção para você. Deus tem essa bênção para o seu lar. Mas você precisa o quê? Esperar em Deus. Da mesma maneira que Deus preparou uma companheira para Adão, que foi Eva, Deus há de preparar uma companheira para você também. Da mesma maneira que Deus preparou para Isaac uma companheira que foi Rebeca, Deus há de preparar para você também. Amém? Então descansa no Senhor. Agora, para você que já se casou, não é para você sair desesperado agora em direção do cartório para se divorciar, não. Errou? Ok. Pede perdão para Deus. Se você fez o seu casamento já conhecendo o Evangelho, e agora você vai trabalhar para, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, sem palavras,
no silêncio, na oração, no testemunho, você ganhar o seu esposo ou a sua esposa para Jesus, porque Deus tem essa promessa para você também. Amém? Deus quer salvar a sua casa, Deus quer salvar o seu lar. Amém? Nós vamos orar neste momento. Eu quero agradecer os irmãos que estiveram conosco aqui, quero agradecer aqueles que nos acompanharam por essa transmissão ao vivo, e que Deus abençoe a sua vida, que o seu lar seja uma bênção para você, para a sua igreja, mas também para a sociedade onde você vive. Mas para isso, não quebre os princípios de Deus, antes valorize-os, ok? Sexta-feira nós estamos aqui às 19h30 para o nosso culto de sexta-feira profética, e no domingo, é o 4º domingo do mês, então será o culto com os nossos jovens. Você que ainda não conhece a nossa igreja é convidado a vir participar desse culto de jovens conosco, a adorar o nome do Senhor. É um culto onde a juventude está na liderança aí, dirigindo, louvando, ministrando, abençoando você e a sua vida, ok? Vamos agradecer, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a viver os princípios da tua palavra. Senhor, no passado a nação de Israel sofreu muito por causa do jugo desigual. E na atualidade, Senhor, quantos homens e quantas mulheres entraram num jugo desigual e por isso estão sofrendo, Pai querido, no seu relacionamento familiar. Mas, Senhor, nesta noite eu profetizo em nome de Jesus salvação, libertação e transformação, Senhor, para este lar e para esta família que está vivendo este problema. Quanto aos jovens, meu Deus, quanto aos solteiros, quanto àqueles que ainda não contraíram matrimônio, Pai, que eles tenham paciência, que eles possam aguardar no Senhor, pois a tua palavra diz: deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele concederá o que almeja o teu coração. Senhor, se o que o coração dessa pessoa almeja está segundo a tua palavra, Pai, a probabilidade de o Senhor conceder é muito grande, e é isso que eu quero para essas pessoas que nos acompanham, Pai, para os jovens aqui da nossa igreja, que eles possam esperar no Senhor e receber da tua parte, Pai, aquilo que eles tanto precisam, que é um companheiro ou uma companheira que tenha valores cristãos como eles, ó Pai, que amem ao Senhor como eles amam ou até mais, ó Pai, e assim possam juntos te servir e fazer a tua obra. Senhor, agora despede o teu povo em paz, livrando e guardando de todo mal no retorno para os seus lares. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, os irmãos que estiveram conosco, aqueles que nos acompanharam por esta live, e todos esses cultos, depois eles são postados lá na nossa plataforma, lá do YouTube, ok? É só colocar lá, Pastor Davi Alencar Santana, ADJL, todos os cultos, os programas de rádio e as aulas estão lá disponíveis. Que Deus abençoe a sua vida e o seu lar. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém.